E aí, pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta sexta-feira, 19 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. Uma lista que teve 100% de acerto, tinha apenas 3 jogos, é verdade, mas foi uma lista bem interessante. E olha esses resultados do Campeonato Argentino. 3 partidas terminaram 0 a 0. Apenas um jogo saiu gols, foi o jogo do Newell's Old Boys, que venceu aí por 2 a 0. É um campeonato bem complicado para estar trabalhando e por isso eu deixo fora da lista. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma venceu o Operário por 2 a 0. E na lista estava o over mais de 2 gols no jogo do Fluminense contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e bateu com sobras. A partida terminou 2 a 2. O Fortaleza abriu o placar aos 12 minutos, nos acréscimos do primeiro tempo fez 2 a 0. Aos 64 o Fluminense diminuiu e aos 72 a equipe do Fluminense empatou a partida e com esse resultado avançou para a semifinal da Copa do Brasil. Também estava na lista o BEC Flamengo contra o Atlético Paranaense e bateu. O Flamengo venceu por 1 a 0, marcou o gol aos 57 minutos e com esse resultado também avançou para a semifinal da Copa do Brasil. E para fechar a lista de quarta-feira estava o over mais de 2 gols no jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense e bateu com muita facilidade. O Corinthians venceu por 4 a 1. Abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, aos 50 fez 2 a 0, aos 56 fez 3 a 0, aos 72 fez 4 a 0 e aos 87 a equipe do Atlético Goianiense ainda diminuiu o placar. Mas com esse resultado o Corinthians avança para a semifinal para enfrentar a equipe do Fluminense. Então a lista de quarta-feira ficou aí com 3 jogos e 3 acertos. Quem fez as 3 entradas a punter ficou aí com quase 3 unidades de lucro. Uma lista muito boa. Vamos agora para os jogos desta sexta-feira. Bundesliga tem apenas uma partida, Mönchengladbach contra o Hertha. É apenas a terceira rodada ainda. Vamos dar uma olhada aqui para ver se dá para encontrar alguma oportunidade no pré-live. Os últimos jogos da equipe do Mönchengladbach tem 2 vitórias e 3 empates. Pela Bundesliga, venceu o Hoffenheim e empatou com o Schalke. E a equipe do Hertha, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates. Pela Bundesliga, tem 1 derrota e 1 empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Mönchengladbach, vitória do Hertha, empate, empate e vitória do Mönchengladbach. Vamos dar uma olhada nas odds aqui para ver o que tem. A equipe do Mönchengladbach com odd aí de 1,55, 1,59, 1,53, 1,58, 1,50. Aqui eu acredito que o Mönchengladbach vai vencer essa partida. O Hertha começou muito mal a temporada. É apenas o início da temporada ainda, mas o Hertha começou muito mal. Eu vou colocar na lista o BEC Mönchengladbach com uma odd média de 1,55. Mas aqui precisa ter um pouco mais de atenção, porque, como eu falei, é apenas a terceira rodada ainda. Aqui também pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, principalmente se a equipe do Hertha abrir o placar. O Mönchengladbach vai ter que sair mais para o jogo e vai dar espaço para os contra-ataques do Hertha. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 está aí com odds de 1,50. Nessa odd eu deixo fora. Bundesliga 2, eu vou ficar fora, tem 2 partidas, Hamburger contra o Darmstadt, Magdeburg contra o Hannover, mas eu não tenho acompanhado muito a Bundesliga 2. Campeonato Brasileiro da Série B tem 2 partidas, Ituano contra o Novo Horizontino. Vamos dar uma olhada na race das equipes. O Ituano nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 10 jogos, o Ituano venceu 3, empatou 4 e perdeu 3. E a equipe do Novo Horizontino nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Novo Horizontino venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, vitória do Novo Horizontino, vitória do Ituano, empate, vitória do Novo Horizontino e vitória do Novo Horizontino. Vamos ver os jogos do Ituano jogando em casa. Nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe do Novo Horizontino jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória.
Vamos dar uma olhada na classificação. O Novo Horizontino na 11ª colocação com 31 pontos e o Ituano na 12ª colocação com 30 pontos. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Ituano com odds de 2,27, 2,15, 2,25 e a equipe do Novo Horizontino com odds aí acima de 3. Aqui seria um jogo mais para um lei Novo Horizontino, mas nessa odd muito alta eu vou deixar esse jogo fora da lista. Náutico contra o Vila Nova. Vamos dar uma olhada na race das equipes. A equipe do Náutico nos últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 derrotas. Nos últimos 10 jogos, o Náutico tem 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. E a equipe do Vila Nova nos últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 empates. Nos últimos 10 jogos, o Vila Nova tem 2 derrotas, 1 vitória e 7 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória do Vila, vitória do Vila, vitória do Náutico, vitória do Vila e vitória do Náutico. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Náutico como mandante. Nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Jogando em casa, o Náutico venceu o Vila Nova 4 vezes nos últimos 5 jogos e perdeu 1. Vamos dar uma olhada aqui no Vila Nova fora de casa. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada na classificação. A equipe do Náutico ocupando a 19ª colocação com 21 pontos. E a equipe do Vila Nova na 20ª colocação também com 21 pontos. Vamos ver a classificação do Náutico jogando em casa. O Náutico ocupando a 19ª colocação, em 12 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu 5. Jogando fora de casa, a equipe do Vila Nova ocupa a 19ª colocação. Em 11 jogos são 6 empates e 5 derrotas. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo. O Náutico tem odds aí de 2,49, 2,50, 2,40, 2,45 e o Vila Nova tem odds de 3. Aqui eu até acredito nesse lei Vila Nova, não venceu nenhum jogo como visitante, mas nessa odd de 3 eu acho um pouco alta. O Náutico não vem fazendo bons jogos, não vem conseguindo bons resultados, são as 2 piores equipes do campeonato, eu vou deixar esse jogo fora da lista. E pela La Liga tem 2 partidas, mas é segunda rodada ainda, Espanhol contra o Rayo Vallecano, Sevilha contra o Valladolid. Vamos dar uma olhada nas odds desse jogo. O Sevilha tem odds aí de 1,55, 1,63, 1,60, 1,57, 1,58. Aqui pode ser interessante para buscar esse back Sevilha. Deixa eu ver aqui como que foi a primeira rodada das equipes. O Sevilha perdeu para o Osasuna e a equipe do Valladolid perdeu para o Villarreal. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também. O Sevilha foi derrotado na primeira rodada e está com uma odd bem baixa. Deve vencer, mas aí eu vou deixar para o ao vivo. Ligue 1 tem uma partida, Lyon contra o Troyes. Aqui se tiver odd é jogo para back Lyon, mas o Lyon está com odd muito baixa aí, odd média de 1,30. No mercado de gols também não deve ter odd. O over 2,5 com odd de 1,47, eu fico fora. Championship tem uma partida, também fico fora. Portugal, Estoril contra o Rio Ave, também vou ficar fora. Turquia tem uma partida, Umranyaspor contra o Galatasaray, mas aqui eu vou ficar fora. O Galatasaray não começou bem a temporada, foi derrotado na última rodada em casa. Então a lista de sexta-feira ficou aí apenas com o back Borussia Mönchengladbach. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.